Giro rápido pelo mundo do futebol. O Vasco confirmou a contratação de Robson Bambus, zagueiro de 26 anos que atuou pelo Corinthians em 2022. O jogador, que pertence ao Nice, da França, chega ao Gigante da Colina com contrato de trabalho válido até dezembro de 2023. O Bambu foi revelado pelos Santos e foi profissionalizado em 2018. Um ano depois, foi vendido ao Atlético Paranaense, onde conquistou a Copa do Brasil. Robson Bambu disputou 12 partidas pelo Timão, 8 delas como titular. Devido aos seus erros e mau desempenho, foi rejeitado pelo clube paulista, recebendo críticas da torcida corintiana. O quinto nome a ser anunciado pelo Vasco nesta temporada é Robson Bambu. A equipe carioca já apresentou o atacante Patrick de Luca, o ponta Lucas Piton, o zagueiro Léo e o atacante Pedro Raul. Depois de passar 2 anos na Série B, o Gigante da Colina vai disputar o Campeonato Brasileiro Série A em 2023. O Botafogo segue monitorando o mercado de transferências e tem uma nova meta para fortalecer a unidade defensiva do time. Giovanni Gonzalez, lateral direito uruguaio do Mallorca, na Espanha, é alguém que a Alvinegro Company tem interesse em contratar em regime de vínculo por empréstimo. As categorias de base do Uruguai são onde o atleta é criado. Apesar de considerar como muito difícil, a direção do Carioca segue otimista quanto à sua conclusão. O motivo da introdução é que o time espanhol exige pagamento para liberar o jogador. Na temporada 2022-2023, o zagueiro disputou apenas 6 jogos com a camisa do Mallorca. O Bahia anunciou a contratação do zagueiro corintiano Raul Gustavo. O zagueiro de 23 anos ingressa no tricolor do Aço por empréstimo com opção de compra ao final da filiação, válido até o final deste ano. O jogador teve um 2022 de altos e baixos no Timão, time que defende desde o final de 2019, inclusive nas categorias de base. Ao todo, foram 33 jogos, 4 gols e 2 assistências. O Campeonato Brasileiro foi a competição onde mais atuou, com 20 jogos, seguido pela Libertadores, com 7. O zagueiro vai enfrentar a competição no tricolor do Aço de Cano, Marcos Vitor e David Duarte, que já foram reconhecidos oficialmente pelo clube baiano. Junto com eles, está também o jovem Gabriel Xavier, das categorias de base do time. O River Plate está tentando fortalecer a equipe adicionando mais jogadores ao elenco para a próxima temporada. E um dos jogadores que a equipe quer é o campeão mundial Nicolás Otamendi. Segundo informações do site Fichajes, a contratação do jogador, que foi titular da seleção argentina na conquista do Mundial 2022, no Catar, foi um pedido do novo técnico do time, Martín de Michelis. O facto de o contrato de Otamendi com o Benfica estar prestes a expirar favorece o River nas negociações. Dessa forma, caso não seja possível chegar a um acordo para a liberação do atleta neste momento, o clube deverá firmar um pré-contrato com o atleta para retê-lo a partir de julho. Segundo a CBF, os planos de Zidane não é assumir seleção brasileira. Ele está livre para seguir a liderança da Juventus, época em que conquistou a fama como jogador de futebol. Ainda não houve conversas entre as partes, mas, segundo informações do portal de língua inglesa Fichajesne, caso o atual técnico Alegre saia, Zidane estará pronto para assumir a liderança da velha senhora. Esta não é a primeira vez que se especula sobre o futuro de Zidane, já que o nome do francês está a ganhar mais destaque no clube de Turim, que ali não vive a sua melhor fase devido a inúmeras questões internas. Zidane trabalhou apenas para um time na Europa, o Real Madrid, durante seus anos de formação como técnico de futebol. O Liverpool está interessado em fechar contrato com o meio-campista Matheus Nunes, do Wolves. Os vermelhos querem encontrar o apoio certo para sua posição, embora devam esperar. Desde os tempos de jogador do Sporting, Matheus Nunes tem sido monitorado pelo Liverpool. O clube inglês tem realizado inúmeros meias e quer fortalecer por completo o setor. Ainda não houve nenhuma abordagem do Liverpool para o jogador em janeiro. Algumas fontes especularam que o valor da transferência do meio-campista ficou na faixa de 44 milhões de libras esterlinas, mas segundo a Sky Sports, o valor real supera os estimados 44 milhões de libras esterlinas. Com 24 anos, Matheus Nunes já jogou pelo Ericeirense, Estoril B, Estoril Praia, Sporting B, Sporting e Lobos, além de ter vestido a camisa da seleção portuguesa em algumas ocasiões. No início desse ano,
o Real Madrid quer finalizar a contratação de Jude Bellingham. O clube tem certeza de que ele quer se juntar a eles. Eles não querem que se repita o que aconteceu com Mbappé. Segundo informações do jornalista Mateu Moreto, do jornal Relevo, uma decisão sobre o futuro do jogador deve ser tomada ainda este mês. Mesmo que o jornal espanhol tenha dito que Liverpool e Manchester City ainda estavam na corrida por Jude Bellingham, a verdade é que o Real Madrid está atualmente em primeiro lugar e deve ser o destino do jogador até o final desta temporada. Bellingham está muito mais próximo do Real Madrid do que de outras equipes. Há rumores de que outras equipes também estariam interessadas em contratar o atleta, mas nenhuma oferta oficial pelo destaque inglês foi feita até o momento. Neymar pode deixar o Paris Saint-Germain em breve. Segundo o jornal espanhol Sport, o time parisiense quer negociar o atacante no mercado durante a próxima janela de transferências, a fim de reestruturar o projeto, que será comandado por Messi e Mbappé. Em 2022, o PSG pediu cerca de 150 milhões de euros, quase 865 milhões de reais, para liberar o brasileiro. Porém, desta vez, o clube quer baixar a oferta para vender o atleta. O próximo pedido deverá ser de 100 milhões de euros. Esta saída esteve prestes a acontecer na janela anterior, mas o responsável pelo grupo, Luiz Campo, optou por manter o avançado num rigoroso regime físico. O fato de Neymar ter um contrato longo e um salário alto dificulta essa transferência. Apesar de fazer uma temporada de sucesso, o PSG acredita que agora é o melhor momento para tentar vender o atacante, pois ele completará 31 anos este ano e ainda tem potencial para trazer ganhos financeiros. Nathan tem destino incertos em 2023. O meio-atacante tinha contrato com o Fluminense, mas não compareceu ao CT de Carlos Castilho e causou inquietação na gestão tricolor, o que prejudicou o acordo. Além disso, ele não participa dos planos do técnico do Atlético Mineiro, com quem tem contrato até dezembro. Agora, outro clube pode aparecer como opção, o Vasco da Gama. Após a briga, o Gigante da Colina foi atrás da tripulação do jogador, mas não houve oferta de nenhum tipo. O Cruz Maltino negocia discretamente, mas manifesta o desejo de ter o atleta no elenco para 2023. Nathan assinou um acordo com o Fluminense para estender seu vínculo com o Atlético Mineiro até dezembro. A época de sucesso de Fernando Diniz como suplente em 2022 deu origem ao seu desejo de contar com o meia, que já havia manifestado o mesmo desejo. Porém, não compareceu e causou dores de cabeça ao executivo tricolor. Ainda tímido no mercado, o Inter intensifica seus esforços para contratar um marcador meio-campista. Segundo Mano, a direção mantém negócios com Cuéllar, do Al Hilal. A transferência do clube saudita é difícil e pode causar atrasos. O volante de 30 anos de 1,76 de altura entrou no radar para servir como reserva de Gabriel após passar por uma cirurgia no joelho direito em outubro do ano anterior. O transfer ban aplicado ao clube saudita é o primeiro passo para a liberação imediata. A punição não impede a venda ou o empréstimo de novos jogadores. Em outras palavras, os árabes não conseguem como se defender no caso de uma possível saída. O Inter tem paciência e não descarta o contrato, no meio do ano. Cuéllar disputou 25 jogos e deu uma assistência ao Alameda Elal em 2022. Segundo o Deportivo Cali, o jogador ainda soma passagens pelo Júnior Barranquilla e pelo Flamengo, além de um histórico de convocações pela seleção colombiana. Rodrigo de Paul entrou na mira de grandes clubes da Europa, principalmente de alguns rivais mais antigos da Série A italiana, após a conquista da Copa do Mundo do Catar. Segundo informações do site Calciomercato, Juventus, Inter de Milão e Milan estão interessados no meio-campista do Atlético de Madrid. De Paul tem contrato com o clube até 2026, e depois de sua atuação marcante no Catar, o clube sem dúvida não vai querer dispensá-lo tão rapidamente. Em segundo plano, está a qualificada concorrência que vem principalmente de equipes de Inglaterra e França. Por outro lado, considerando os longos anos de carreira que o argentino desenvolveu ao futebol em favor dos tempos italianos. Antes de chegar ao Atlético, de Paul se destacou defendendo as cores da Udinese no cenário europeu. Foram 5 anos a vestir o número 10 do clube, entre 2016 e 2021. A permanência de Maicon, jogador do Shakhtar Donetsk no Corinthians, está garantida por mais uma temporada, até o final de 2023. O Corinthians fechou o empréstimo de uma temporada, e o alvinegro preferiria uma proposta de compra ao fim do relacionamento. Segundo a reportagem, o acordo foi prorrogado por 500 milhões de euros, cerca de 2,9 milhões de reais no câmbio atual.
O presidente do Tino, Duílio Monteiro Alves, já falou sobre a importância de manter Maicon no elenco. Além de Maicon, o Corinthians já fechou a contratação do atacante Ângel Romero e do lateral esquerdo Matheus Bidu.